Olá, gente, tudo bem? Voltei para mais um vídeo e, enfim, no vídeo de hoje eu vim trazer como foi que a gente fez a nossa bancada de porcelanato. No caso, hoje a gente vai colocar o porcelanato. Já teve vídeo aqui da bancada de concreto, de uma explicação mais ou menos, tá, gente? Só foi mostrando mesmo, porque eu não sei explicar direito, então vou deixar no card. Mas, enfim, a gente mediu o tamanho da bancada, que foi 60 de concreto, então a gente cortou 60 centímetros. A cerâmica não, o porcelanato que eu comprei, ele tinha 82 por 82 e a marca dele foi Bianco Grace e o nome dele foi Calacata, tá? O nome dele. Aí a gente mediu, marcou ali o lugar da cuba certinho, desenhou o lugar da cuba por fora e colocou 1,5 cm mais ou menos por dentro, tá? Pra cortar por dentro para dar aquela diferença. E quase que a gente corta a cuba mais curta, mas deu tudo certo. Aí ele começou a cortar a cuba com a máquina, com a maquita, e deu tudo certo. Nessa parte eu achei que ele ia errar, mas não tem muita dificuldade para quem tem experiência com esse tipo de máquina. Então a gente marcou o tamanho da bancada 60 e cortou, marcou o lugar da cuba e o meu marido cortou. E ficou perfeito, ficou tudo bonitinho. Eu achei que ele ia errar nisso, mas não. Ele disse, como é que eu vou errar nisso? Tão fácil. E ficou bonitinho o corte. Cortou aqui o lugar da cuba. Aí meu marido foi ali comprar as lixas que a gente esqueceu pra lixar, só pra dar acabamento mesmo. Eita, porta. E a cuba que eu comprei foi da Tramontina, tá vendo? E ficou um pouquinho mostrando as beiradinhas aqui. A gente cortou um pouquinho, dava pra cortar um pouquinho a mais. Mas nada que atrapalhe muito, né, gente? Até porque ficou bem perfeito o corte. E não mostra muito as beiradas. A gente vai colar direitinho pra não mostrar as beiradinhas. Que era pra ter cortado mais. Porém, pra ter cortado menos. Porém, não dá tanta diferença, não é mesmo? E ficou assim. Agora a gente vai colocar aqui. E cortar aqui. Depois vai ter que fazer os 45. E tudo certinho. Depois eu vou explicando aí. Aí a gente começou a lixar. Nesse dia a gente não tava com a lixa que é mais apropriada para isso, que o irmão dele tinha essa lixa, mas só que naquele dia não deu para pegar. Aí a gente lixou na mão mesmo. Só que a gente ia dar acabamento com massa plástica, então não ia dar muita diferença o jeito que a gente lixava não. Aí a gente também, ele cortou o lugar da torneira com a ajuda de um serra-copos. Essa máquina aí, esse bico é um serra-copos. Aí agora a gente vai fazer a colagem da cuba no porcelanato. A gente usou massa plástica da marca Iberê para fazer a colagem da cuba. Aí a gente colocou fita crepe para não arranhar, para não ultrapassar a cuba, para não manchar a cuba, para não passar ali da marcação onde a gente fez, porque pode manchar e pode grudar na cuba e dá muita dificuldade para tirar se cair na cuba. Aí a gente usou a massa plástica, vem com esse catalisadorzinho que quanto mais você bota, mais endurece mais rápido. Esse líquidozinho que vem é para endurecer mais rápido. Aí a gente passou por toda a borda. Ali mesmo na bancada de concreto a gente fez a marcação para não ficar nada errado, já que a gente cortou um pouquinho mais curto. E aí a gente colou. Meu marido colou a cuba no porcelanato, com todo cuidado para não descer para a cuba, para não danificar a cuba. Essa cuba eu comprei, ela é da Tramontina, foi bem carinha, mas é bem bonita. E pronto, secou, seca bem rapidinho a massa plástica e a gente vai fazer o assentamento dessas duas pedras, porque tem que esperar secar para fazer o outro lado, que é a área seca. No caso, a gente só assentou o lugar da molhada, que são duas pedras. E essa pedra da área molhada não precisa fazer os 45 graus, que é a parte mais difícil. Não precisa fazer o 45 graus. Aí ele tá cortando a outra pedra, que tem também 60 centímetros. A minha área molhada ficou com 1,50 mais ou menos. Aí ele assentou tudo direitinho, as duas pedras, a da cuba e a outra, que é da área molhada, que não precisa fazer o 45 graus, porque vai vir um filetezinho de 4 centímetros por cima, que é pra não molhar nossa barriga na hora que a gente estiver molhando, tá?
Aí a gente fez um contrapiso de 1 centímetro, porque a outras duas cerâmicas, a outras dois porcelanato, pedra de porcelanato, vai vir com 1 centímetro mais alto do que a área molhada. Então a gente fez um contrapiso e deixou lá. E só no outro dia que a gente ia fazer a recolagem das outras pedras. Nesse dia a gente já estava com a lixa apropriada, aí a gente cortou o filete que vai na área molhada, ele tem 4 centímetros e a gente também cortou a borda da pia, ali onde vai a borda mesmo da pia, da bancada, a borda da bancada tem 8 centímetros, aquela parte da bancada embaixo, tá? Aí ele fez o corte de 45, que é um dos mais difíceis, a gente deu trabalho, mas deu tudo certo, que é só cortar ali, ó, como vocês estão vendo, é um corte que eu não sei como explicar, mas quem entende disso vai entender o corte de 45 graus. E para fazer a colagem, a gente usou fita crepe. Aí a gente colocou a fita e colocou a massa plástica. Tá vendo como é o corte de 45 graus? Aí a gente colocou a massa plástica, segurou tudo certinho no lugar, colocou o esquadro, né? Acho que é esquadro o nome disso, para ficar tudo retinho. Porque se ficar torto já dá muita diferença, fica um dente e fica feio. Aí, esse é o filete ali da área molhada. As outras pedras da área seca já tem que ser feito na própria pedra, na pedra de 60 centímetros. No caso aí, é o filete de 4 centímetros com o 8 centímetros ali da bancada, eu esqueci o nome do lugar agora, da bancada Ai, gente. Prontinho. Aí agora a gente vai cortar o lugar do cooktop. Não precisa ficar certinho porque a borda do cooktop é bem grande, então isso depende aí do seu cooktop. Aí ele fez o corte, a gente colocou o cooktop, como ele era bem grande, em 2 pedras e para não ficar também uma emenda. Ia ficar uma emenda não tão aparente, então a gente colocou um pouquinho em uma pedra, um pouquinho em outra. Colocou o cooktop, o corte em 2 pedras. Aí ele cortou logo ali, depois fez a marcação para cortar a outra e fez o 45 graus nessas 2 pedras da área seca. Aí, tá vendo como é o corte de 45 graus? É bem certinho mesmo. Tem que ficar essa quina como vocês estão vendo aí, tá vendo? Quando juntar o filete de 8 centímetros, que esse é o filete de 8 centímetros da beirada do porcelanato, da bancada de porcelanato, o 8 centímetros junto, colada a quina certinha com a pedra de 60 centímetros. Aí a gente coloca a massa plástica, coloca no esquadro, deixa secar e vamos logo assentar, fazer o assentamento. Ele vai fazer logo o assentamento das pedras. Como eu falei logo no início, a área seca tem que ser mais alta do que a molhada para não passar a água e não ir até o cooktop. É muito importante que vocês façam a área seca e a área molhada, principalmente se você for colocar fogão. Aí a gente deu um contrapiso, como eu já falei, um dia antes, e fez, tá vendo? 1 centímetro mais alto do que a área molhada. E aí a gente colocou também, ele colocou tudo certinho, batendo tudo certinho até ficar retinho, colocando nível para ver se tá tudo reto, porque se ficar torto, deixa um dentinho, se ficar um dentinho já vai ficar aparente. Porque mesmo que o porcelanato seja pequeno, eu queria um porcelanato maior, mas que fiquem bem perfeitinhas emendas, nem mais alta nem mais baixa, para não ficar tão aparente. Aí, como você está vendo, 1 centímetro mais alto do que a área molhada. Tá vendo? Ficou certinho as quinas, por isso que é muito importante você treinar o 45 graus. Aí agora a gente vai colar a beirada da área molhada. Aí meu marido tirou o esmalte, fez um recorte assim, picotou o esmalte do porcelanato para que a massa plástica grude, porque se fosse colocar no esmalte não ia grudar com facilidade, ia soltar com o decorrer do uso da bancada. Aí ele passou a massa plástica e colocou o filete, que esse filete tem 5 centímetros, 4 centímetros na parte ali da área molhada e na beirada da pia ele tem 8 centímetros. Tá vendo? Fica bem perfeitinha essa quina, você tem que trabalhar bastante nisso para que a quina fique bem certinho, bem retinho. Ele fez a mesma coisa com a outra pedra.
E nessa pedra que já vai descer ali pro lado, já tem que ter o 45 graus em cima e do ladinho tem que ter o 45 graus para encaixar naquela pedra que eu vou colocar ali do lado de 60, a pedra grandona que vai descer nessa paredinha, ela tem 60 e já tem que ter o 45 graus, porque como tem o filete da paredinha na frente, tá vendo? Aí onde meu marido tá colocando, ela tem 45 graus aí nesse corte onde tá faltando colocar, que é onde tem a paredinha. Enquanto isso, ele tava colocando a pedra lá, eu tava lixando com as minhas forças, lixando todo o acabamento da cuba, porque a gente passou massa plástica, aí tem que fazer todo o acabamento para também não ficar a água tendo contato com o porcelanato, com a massa do porcelanato. E aí a gente fez o rodapé, eu vou falar assim, o rodapé da bancada, a gente colocou com 10 centímetros na área molhada e 9 centímetros na área seca, porque tem 1 centímetro de diferença para ficar tudo retinho. E pronto, a gente deixou pro outro dia pra gente fazer o acabamento com a massa plástica. Aí a gente vai aplicando, ele foi aplicando a massa plástica, fazendo em quantidades pequenas porque seca muito, muito rápido. E depois a gente foi lixando, ele foi lixando tudo certinho, com muito carinho, com muito cuidado para não arranhar o porcelanato e fica tudo perfeitinho. Onde tinha marcas de falha, a gente ia passando, ele ia passando a massa plástica, ia lixando, ia dando acabamento. É um trabalho muito difícil. O que mais eu trabalho são esses acabamentos, passar massa plástica, lixar, ter cuidado para não grudar no porcelanato e tal. E o resultado foi esse, gente. Ficou bem, bem bonita a minha bancada. Eu amei demais, gente. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. Amei de coração. E eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Se você gostou, clica no curtir, se inscreve aqui no canal e coloca aí nos comentários o que vocês acharam da minha explicação.